Olá pessoal, começando mais um podcast Confraria Flamengo, falar hoje da vitória do Flamengo de 2-1 sobre o Bahia pelo Brasileirão. O Flamengo entrou em campo com um time que a gente já imaginava, né? Com Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha no ataque, o Léo Ortiz continuando de volante, fazendo dupla com o Gerson, teve a volta do Ayrton Lucas na lateral esquerda, com isso jogou na zaga Léo Pereira e Davi Luiz, já que o Fabrício Bruno estava suspenso. E na lateral direita o Wesley, né? No primeiro tempo, acho que o Flamengo teve mais dificuldade de marcar o Bahia. Muito porque, principalmente, o Cebolinha não conseguia fechar a linha de meio de campo, né? De 4. Estava jogando aberto Cebolinha e Luiz Araújo. Quando o Flamengo perde, esses dois pontas têm que fechar o meio para formar uma linha de 4 junto com Léo Ortiz e Gerson, Cebolinha e Luiz Araújo. Só que o Flamengo, no caso, não conseguia fechar essa linha de 4. Os dois pontas não conseguiam recompor, principalmente o Cebolinha. Acredito que por estar voltando de lesão. Então o Bahia conseguia jogar muito essa bola nas costas do Cebolinha e ficava um espaço muito grande para o Gerson e para o Léo Ortiz cobrir no meio de campo. Então, no primeiro tempo, o Flamengo tem essa dificuldade, né, de encontrar os espaços. E o Bahia, que é um time muito bom, né, tecnicamente, joga com 4 meias que sabem jogar, inclusive o volante também do Bahia sabe jogar. Então, o Flamengo perdia o meio de campo. Sempre tinha mais jogador do Bahia do que nosso nesse meio de campo. E o Bahia também, inteligentemente, atacava de um lado, né? E conseguia fazer a inversão para o outro, pegando geralmente o ponta deles, batendo com o nosso lateral no mano a mano. Mas assim, o Flamengo, apesar dessa dificuldade de marcação no primeiro tempo, conseguiu fazer um jogo equilibrado, um bom jogo, ficou menos com a bola no primeiro tempo do que o Bahia. Mas das vezes que tinha a bola era um time mais vertical. O que poderia ter sido melhor? As atuações individuais do Cebolinha, que tentou algumas jogadas e tal, mas não conseguiu. E infelizmente saiu machucado de novo no intervalo, dessa vez com uma lesão no quadril. E pelo que eu vi vai ter que ficar de 3 a 4 semanas fora, quer dizer, um mês fora. Já temos vários desfalques, né, para a Copa América. Agora mais um mês do Cebolinha fora. E o Flamengo consegue, quando tinha bola, como eu estava falando, mais vertical. Porém, devido à atuação fraca do Cebolinha e péssima do Luiz Araújo, a gente não conseguia ficar muito tempo com a bola. O Gerson conseguia fazer essa ligação para o ataque, achava o Lohan, achava o Luiz Araújo, mas o Flamengo ou perdia a bola logo ou errava no passe, no drible. O Lohan também não fez uma boa partida, mas é compreensível. O moleque tem 17 anos, não é que ele jogou mal. Algumas tomadas de decisões do Lohan poderiam ter sido melhores. Mas o Flamengo consegue fazer o gol numa boa jogada lá pela ponta direita. O Lohan corta para dentro, acha o Pedro, que está jogando muita bola. É o segundo jogo que o Pedro não faz gol. Atlético Paranaense e Bahia. Porém, para mim, é um dos melhores em campo, né? Mostrando que o centroavante tem outras características e outras funções, além de fazer o gol, que é o mais importante, é fazer o gol, óbvio. Porém, o Pedro consegue um belo passe, né, pro Gerson, que vinha de trás. O Lohan rola a bola, o Gerson está de costas pro gol, dá uma ajeitadinha com a perna direita e o Gerson pega na veia, para mim um golaço de fora da área do Gerson, um chute rasteiro, seco, no canto, indefensável. Flamengo 1-0. Quando o Flamengo faz o gol, o Flamengo se acalma e passa a jogar melhor. Fica mais tranquilo. Só que numa saída de bola do Bahia, como eu disse, 4 meias bons, Everton Ribeiro, Cauli, Jean Lucas e o volante deles lá,
Todos sabem tocar a bola, não tem nenhum cabeça de bagre. Eles acham um bom passe para o centroavante. O Ayrton Lucas, na minha opinião, dá uma vacilada, ele parece que ele escorrega na hora de tirar a bola. E o Bahia empata, 1-1, termina o primeiro tempo 1-1. E era nítido para todo mundo a dificuldade que o Flamengo estava tendo de marcar o Bahia, justamente pelos 2 pontos não conseguirem fechar com os 2 volantes a linha de 4 do meio. E uma coisa que eu gostei no Tite é que logo ele fez a substituição. O Tite às vezes demora para mexer, ele voltou do intervalo só sem o Cebolinha, que, como eu disse, machucou o quadril, e voltou com o Bruno Henrique. Só que com 10, 12 minutos ele já faz uma troca, tira o Lohan, coloca o Gabigol. Em relação ao Gabigol, só vou falar uma frase aqui. O Gabigol, é uma pena ver o jogador que o Gabigol se tornou. Assim, constrangedor, né? Acho que todo mundo viu, não acertou nada, dificuldade técnica terrível. E que é aí que eu acho que foi a grande sacada do Tite, tirou o Luiz Araújo e botou o Alan. Então ficou Alan e Léo Ortiz no meio de campo, Gerson na direita, Bruno Henrique na esquerda, Pedro e Gabigol. O Bruno Henrique conseguiu recompor o meio de campo melhor do que o Cebolinha vinha fazendo. Acredito que o Cebolinha já não estava na sua melhor condição física, que ele já vinha de uma lesão na coxa do último jogo contra o Atlético Paranaense, né? Do Grêmio, no caso. O Bruno Henrique conseguiu recompor bem essa linha. O Gerson, jogando ali pela ponta direita, de falso ponta, também conseguia recompor bem. Então, a partir dessa substituição, o Flamengo passa a ter mais jogadores no meio de campo. O Alan entrou mordendo muito bem, marcando muito bem, característica dele. Deixou o Léo Ortiz fixo de volante na frente dos zagueiros. O Alan dando esse primeiro combate. O Gerson também ajudando na marcação pela direita. E o Bruno Henrique também fechando ali o corredor esquerdo. Então, a partir dessa alteração tática, o Flamengo passa a jogar melhor do que o Bahia. Passa a jogar melhor do que o Bahia, passa a ter mais oportunidades de gol. O Bahia cansa, né? E o Flamengo passa a dominar o jogo. E mais uma vez, o Flamengo, no último lance do jogo, falta, o Gerson cobra no primeiro pau, o Davi Luiz, numa jogada ensaiada, faz o gol. Depois eu estava observando o lance do gol com calma, o Davi Luiz está lá no segundo pau, quase que fora da área. Antes do Gerson, quando o Gerson vai bater, antes um pouco, ele já sai da marcação e corre para o primeiro pau. Por isso que ele recebe a bola do Gerson sozinho. E o Gerson bate muito bem na cabeça dele. Flamengo 2-1, merecidamente. O empate, né, pelo que o Flamengo apresentou, principalmente no segundo tempo, em termos de volume de jogo, merecia vencer. E no último lance do jogo, gol do Davi Luiz e aquela explosão no Maracanã. Torcida, jogador, comissão técnica, todo mundo. É importantíssimo. A impressão que dá, e para mim já é uma realidade, esse time do Flamengo, esse time que eu falo, os jogadores que estão lá, né? O time todo desfalcado, sem 5 titulares. Eles entenderam que vai ter que ser na raça, na vontade. E é muito bom a gente ver o Flamengo lutando até o final. O Flamengo lutou mais uma vez até o último instante. Não abaixou a cabeça, não desistiu do jogo, não ficou desanimado. Pelo contrário. Pelo contrário. Todos os jogadores correram até o fim, se dedicaram, marcaram. E o Flamengo foi recompensado com um gol no último lance. E quando o time do Flamengo tem essa, como é que eu vou dizer, essa energia, essa química de torcida apoiando, jogador correndo até o final, raça, entendeu? O Flamengo é raça.
jogando com raça, não desistindo. O Tite todo empolgado quando acaba o jogo. Sim, é o cenário muito bom pelo que vem pela frente. Já é o terceiro jogo do Flamengo na data FIFA, esse absurdo, mas enfim. E dos 9 pontos, o Flamengo conseguiu 7. E tudo jogo pesado. Ganhou do Grêmio, empatou com o Atlético Paranaense lá no campo deles, disputando a liderança, quer dizer, jogo pesado, jogo tenso. Depois, no Maracanã, contra o ótimo time do Bahia, também valendo a liderança, o Flamengo consegue ganhar. Então, de 9 pontos disputados até agora, o Flamengo conseguiu somar 7 pontos. Importantíssimo somar pontos nessa fase, nós estamos cheios de desfalques. Então, para mim, para finalizar, o ponto positivo foi a raça, a dedicação, o empenho, a luta e a vontade de ganhar até o final. Coisa que lá no ano passado, alguns jogos, o Flamengo, você via que era um Flamengo desanimado, que não dava esperança de correr até o fim. Agora não. Agora, uma frase que eu nem gosto, mas é um chavão, mas o grupo tá fechado, assim, os caras estão juntos, entenderam que um vai ter que correr pelo outro nesse período de Copa América. Então, muito importante essa vitória do Flamengo nessa luta aí de se manter na liderança nesse período complicado de desfalques. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras. Abraço.